Paulinho. Nós temos, já há alguns meses, estudado os livros das Escrituras Sagradas, os livros da Bíblia, ali no Antigo, olhando ali para o Antigo Testamento. Temos aprendido tanto, porque estamos percebendo quantos links, quantas ligações existem entre a revelação de Deus e o nosso dia a dia, a ponto de nós estarmos entendendo que o Antigo Testamento e a nossa vida tem toda a ligação possível. Toda a ligação possível, e que muitas vezes a gente deixa de estabelecer essas conexões, essas ligações, mas é a revelação de Deus, é Deus revelando através da história, a nossa história. Cada um de nós temos uma história de vida, e Deus se revela através da história de Israel a si mesmo, e Ele se revela a Israel, a si mesmo, revelando-se a nós também, através de Cristo Jesus. Então, a revelação de Deus em nossa história tem a ver com nós, como igreja, experimentando vitórias na nossa própria história. Fui confuso? De novo então, olha só, é a revelação de Deus na história, fazendo com que a gente experimente vitórias na nossa história. O que a gente está fazendo? Fazendo um link entre a história da revelação de Deus, a revelação de Deus com a nossa própria história. Por isso é que a Bíblia Sagrada, ela é tão real para nós, porque tem tudo a ver. Então, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós precisamos ver essa coerência, porque quando nós enxergamos essa coerência entre a revelação de Deus, a história de Israel e a nossa vida, isso faz com que a gente olhe de maneira um pouquinho mais cuidadosa para essa história, para essa revelação, porque ela tem a ver com as vitórias da nossa própria história. Chegamos num ponto da história de Israel, em que Deus já havia se manifestado, e havia manifestado a sua justiça. Então foi isso que nós vimos no domingo passado, que precisamos entender, nos dias de hoje, no século 21, precisamos entender que a justiça de Deus, a justiça de Yahvé é implacável. Nós sabemos que o seu amor é magnífico, é maravilhoso, mas ele é justo. Já ouviram isso? Deus é amor, mas Deus é justiça. Parece que às vezes a gente esquece disso. E deixa de exercer esse temor a Deus, só olhando para o seu amor. Mas Deus é amor e é justiça ao mesmo tempo. Então, foi isso que nós vimos no domingo passado, quando nós olhamos o final da história do povo de Deus ali em Israel, a história de Judá, como eles foram destruídos, de maneira implacável, de maneira dolorida, a ponto dos judeus nunca mais se esquecerem de tudo aquilo que havia acontecido com eles. Os judeus do tempo de Jesus nunca se esqueceram, e naquele tempo de Jesus ele manifestava isso, não esquecer o que havia acontecido cerca de 580 anos antes de Cristo. Por isso é que os judeus, eles eram tão caxias, por isso que eles eram tão querendo trabalhar as coisas de maneira literal o quanto possível, porque eles tinham aprendido uma grande lição, mas estavam aprendendo cada vez mais ali. Mas, de qualquer maneira, nós pudemos entender através daquele texto de 2 Crônicas, do capítulo 36, não é? Que foi uma etapa da história em que o reino de Judá foi destruído completamente, e todo o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, por Nabucodonosor. Mas nós vimos também que esse Deus, esse Yahvé, ele é
soberano e gracioso, a ponto de, da mesma forma como ele aplicou justiça, levando o povo para a Babilônia, ou seja, colocando no coração de Nabucodonosor que fizesse essa destruição, fez com que Deus o livrasse da Babilônia depois de 70 anos e trouxesse de volta para a sua terra, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Então nós vimos aí que Deus é justo, mas Deus é soberano e a sua graça é real. Nós precisamos entender esses atributos de Deus, porque esses atributos de Deus, eles são importantes para nós nos conduzirmos no aqui e agora. Eu quero continuar trabalhando um pouquinho agora, esse segundo período, esse período do retorno, mas de algumas perspectivas. Abra sua Bíblia em Esdras, no capítulo 7. No capítulo 7 de Esdras, nós vimos como o rei da Pérsia, não aquele que promoveu a primeira leva de exilados da Babilônia de volta para Judá, mas depois que eles começaram a dedicar o templo, a construir o local de culto, o povo da terra começou a resistir a que eles pudessem estar reconstruindo a sua vida religiosa, e ficaram 16 anos com as obras paradas. E o outro imperador, Artaxerxes, escreveu uma carta, que eu quero relatar essa carta aqui, mostrando como Deus foi amoroso e soberano usando esse outro imperador persa. A partir do versículo 12, do capítulo 7 de Esdras. Abriram aí? Capítulo 7 de Esdras, a partir do versículo 12. Uma carta, e dá para perceber bem quem está escrevendo esta carta. Artaxerxes, ou Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata, o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de cereais e as suas libações para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. Os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus e que você tiver de providenciar, será pago pela casa do tesouro do rei. Artaxerxes, casa do tesouro dele, doação do ímpio em relação a Deus, a casa de Deus. Versículo 21, eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates, o que segue, entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos, 10 toneladas, 10 toneladas de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade.
O que ele estava fazendo aqui, gente? O rei, o imperador persa, era imperador de toda a região, inclusive da região para a qual o povo estava voltando. E o que o rei estava dizendo é o seguinte: olha, nós vamos entregar tudo o que vocês precisam, e estava decretando que o povo que estava na terra, lá o povo que estava na terra de Judá, oferecesse também tudo o que precisava. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele continua dizendo assim: tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu, pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Do rei, que ele quer dizer, de si mesmo, não é? Ou seja, o temor dele. Pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Ou seja, eles iam voltar, iam reconstruir as coisas como deveriam ser reconstruídas, e não seria imposto nem direitos, impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, Artaxerxes dizendo para Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates. Isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, será condenado ou à morte, ou ao desterro, exílio, não é? Ou ao confisco de bens ou prisão. Então essa foi a carta que o imperador persa escreveu, tanto para aqueles que estavam voltando para Judá, voltando para a terra de Israel, quanto para aqueles que estavam na terra, que não eram judeus, porque quando o povo de Israel foi levado cativo, outros povos tomavam conta da região. Inclusive no domingo passado eu fiz essa ligação, tentando explicar o que significa os palestinos hoje. Muito bem. O que nós percebemos aqui, queridos, claramente, é um projeto de reestruturação, é um projeto de restauração da teocracia entre o povo de Deus. Uma teocracia que foi destruída. Israel foi destruído, foi levado cativo 70 anos antes. Agora, o que está sendo feito por um ímpio, por um imperador ímpio, é dando infraestrutura para que o povo se reestruture, para que o povo restaure a sua vida religiosa, restaure a sua vida espiritual. Eu estou dando bastante ênfase nessa reestruturação e restauração, porque cabe bem o título desta mensagem ser a seguinte, e aí fazendo um link para nós, restaurando a teocracia na vida cristã. Essa é a grande ligação e o link, é o grande link que a gente vai fazer. Da mesma maneira como o povo de Israel foi levado pela soberania de Deus, Deus trabalhando na mente e no coração de um imperador pagão, agora na pessoa de Artaxerxes, para providenciar tudo o que era necessário para que houvesse essa restauração. Era a restauração da vida religiosa, era a restauração de culto, era a restauração da sociedade religiosa, da sociedade religiosa, que eu quero dizer, é do povo de Israel, é o povo de Israel se reestruturando novamente, num lugar de onde eles haviam sido expulsos. E a grande lição que a gente pode tirar para nós hoje, é que, assim como
as experiências que esse povo teve nessa volta, nessa reestruturação, nós precisamos estar buscando também nas nossas vidas, porque, olha, precisamos estar trabalhando sempre na reestruturação da nossa vida espiritual. Essa vida espiritual que muitas vezes ela é fragilizada, essa vida espiritual que muitas vezes é minada por causa do sistema de mundo que vivemos, que faz com que a gente se preocupe muito mais com a gente, muito mais com os nossos projetos. Parece que nós acabamos encampando um sistema de mundo em que o homem em primeiro lugar, é o humanismo, é o secularismo, onde Deus está em segundo plano. A vida espiritual, a vida religiosa não é a mais importante. Inclusive em termos de vida cristã, a gente percebe muito isso. Abrimos a Bíblia, no domingo à noite, fechamos a Bíblia, colocamos num canto, bom, agora é outra história, agora é vida comum, fazendo uma diferença entre vida secular e vida religiosa. Muitas vezes, isso acaba sendo extremamente perigoso. Por quê? Porque nós acabamos sendo realimentados por um sistema de mundo em que diz para a gente assim: você é mais importante do que tudo. Primeiro você, primeiro os seus sentimentos, primeiro os seus pensamentos, primeiro os seus projetos, depois o que sobrar. Então é muito importante a gente pegar esses elementos de restauração da teocracia ali em Israel e verificar o quanto nós podemos trabalhar a reestruturação da teocracia da nossa vida cristã e colocar ênfase naquilo em que precisa ser colocado ênfase. A gente viu isso muito forte nesses livros históricos, pós-exílicos, que a gente chama. Esses livros históricos, Esdras, Neemias e Esther, são livros chamados pós-exílicos. Por quê? Porque são livros que tratam do retorno, do pós-70 anos de exílio, ali na Babilônia. Tá bom? Então, só para a gente poder perceber isso. Sabe uma das coisas que nós podemos aprender através disso que aconteceu aqui? Quando a gente olha no capítulo 4 de Esdras, no capítulo 4 de Esdras, quando o povo começou a construir as bases do altar, quando eles começaram a construir as estruturas do templo, o que era o templo? Qual era o objetivo do templo? Era para o povo ter ali a consciência de que a presença de Deus estava no meio deles. O templo, lá no Antigo Testamento, significava isso, a presença de Deus no meio do povo. E qual é a base dessa reestruturação? Reestruturar a base religiosa, reestruturar a base espiritual, dizer assim para ele, para os seus filhos e para o povo que estava voltando: vamos restaurar e vamos reconstruir a nossa vida espiritual, vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos colocar ênfase em colocar Deus em primeiro lugar, buscando a Deus e a sua justiça, como diz Mateus ali no capítulo 6, para que nós estejamos buscando o seu reino e a sua justiça, porque as outras coisas que precisamos serão acrescentadas. O que o texto está dizendo? Tanto esse de Mateus quanto este. A reestruturação de um povo começa pela reestruturação espiritual. Gente, nós não podemos tirar isso do nosso foco, nunca. E olha, frequentemente isso está saindo do nosso foco. Frequentemente está saindo do nosso foco. Quando eles começaram a fazer isso, o que aconteceu? Ali em Esdras, no capítulo 4, acompanhe a minha leitura, quando ele diz assim: quando os adversários de Judá, olha só, adversários, os inimigos que estavam na terra,
que não eram judeus, que eram aqueles que tomaram conta da terra quando Judá foi destruído e foi levado cativo. A terra ficou vazia, então, a terra vazia fez com que outros povos tomassem conta ali. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Olha só, que mentira! Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém Zorobabel, Jesua e os outros chefes das famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-lo ao Senhor Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Os irmãos perceberam como a intenção era uma má intenção? Quando eles disseram: olha, nós temos o mesmo Deus. A prova de que isso era mentira, é de que quando eles foram impedidos de estar junto com os judeus, eles começaram a oferecer resistência. Eles começaram a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção, contratando até conselheiros para frustrar o plano deles. Perceberam? Que estratégia? Estratégia humana aqui, mas certamente estratégia de Satanás. Para quê? Para impedir uma reconstrução. Isso aconteceu aqui, gente. Qual é a grande lição? Todas as vezes que nós colocamos na nossa mente: preciso buscar a Deus, preciso colocar Deus em primeiro lugar, eu preciso reconstruir esse meu todo espiritual, pode perceber como as coisas começam a ser nos oferecida resistência a isto. Os meios podem ser diferentes, mas as estratégias são as mesmas. Isso aconteceu quando o povo quando Moisés foi buscar o seu povo lá no Egito, e Moisés chegou para Faraó e falou assim: olha, deixa que a gente vá até o deserto para cultuar a Deus. O que Faraó disse? Vocês estão ociosos? Então eu vou dar mais trabalho para vocês, oposição e resistência. Então, gente, todas as vezes que nós colocamos no nosso coração, essa é a grande lição, todas as vezes que nós colocamos no nosso coração, buscar mais o Senhor, reestruturar a nossa vida espiritual, reestruturar a nossa vida religiosa, trabalhar segundo os parâmetros que o próprio Deus determinou na sua palavra, as resistências começam a aumentar. A maioria de nós já teve essa experiência, e a gente viu isso também no livro de Neemias. Olha só, qual é a diferença entre o livro de Esdras e o livro de Neemias? Neemias, a realidade de Neemias é em torno de 80 a 100 anos depois. Enquanto o livro de Esdras teve o objetivo de reconstrução do templo, para estabelecer as bases espirituais e religiosas do povo, o livro de Neemias tinha o objetivo de construir os muros sobre a cidade, em volta da cidade. Para quê? Para estabelecer as bases da vida social, da vida de um povo. E lá no livro de Neemias, que o objetivo de Neemias era exatamente essa, não é? A gente viu isso no capítulo 2, quando Neemias é mandado para Jerusalém, ali a partir do versículo 11, então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo,
Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite saí do portão do vale em direção à fonte do dragão, é o portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo lá atrás, em 2 Crônicas capítulo 36, quando Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu tudo, ele destruiu essas muralhas inclusive. Versículo 14, passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei e entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrar desta vergonha. Então Neemias tinha como objetivo, aliás, o objetivo colocado pelo próprio Deus no coração de Neemias, reconstruir as muralhas. Então olha só, primeiro, reconstruir a vida espiritual, a vida religiosa. Depois, reconstruir a segurança do povo, a cidade, reconstruir as muralhas. Então, o tema aqui, gente, é reconstrução, tanto de Esdras quanto de Neemias. Qual é o tema? Reconstrução. Em Esdras, reconstrução do templo, em Neemias, reconstrução das muralhas. Em Esdras, diante da reconstrução, do início da reconstrução do templo, oposições e resistências. Mas quando a gente olha no capítulo 4 de Neemias, qual foi a mesma atitude dos inimigos do povo? Capítulo 4, quando Sambalate, foi o cara ali que exercia a liderança sobre aqueles que hostilizavam o povo de Deus, ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquelas muralhas, aquela muralha de pedra. Olha só, oposição e resistência diante de um empreendimento de reconstrução. Gente, o inimigo é o mesmo, o que mudaram são as estratégias. Quando nós colocamos no nosso coração reconstruir as coisas segundo a perspectiva de Deus, oposições e resistências chegam. Mas qual é a nossa atitude quando essas oposições chegam? Essa é a questão que todos nós temos. Todos nós temos. Qual foi a atitude? Olha só, que lições, tá bom? Olha, qual foi a atitude do povo e da liderança do povo de Deus? A partir do versículo 4, do capítulo 4 de Neemias, desculpe. O que ele começou a fazer aqui, antes de eu ler? Olhe aí na sua Bíblia, o que ele fez, o que ele começou a fazer. Logo na primeira palavra, e nas primeiras 3 palavras a gente vai descobrir o que ele fez, e o que nós precisamos fazer. O que ele fez, gente? O que ele fez, gente? Olha aí. Vocês vão me deixar perguntando sem resposta? Ouve, ó nosso Deus, o que ele começou a fazer, gente? Oração. Ele orou a Deus,
ele se dirigiu a Deus, ele não se deixou intimidar. Qual é a grande lição para nós, diante das resistências e oposições, quando nós queremos reconstruir a nossa teocracia? Orar e colocar a nossa confiança naquele que nos dá suporte. E a história do livro, a história de reconstrução das muralhas, mostra o quanto eles foram bem-sucedidos diante disso. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Essa foi a oração dele, ou seja, buscou em quem? Naquele que pudesse restabelecer a sua resistência. E qual foi a resposta a isso? Versículo 6, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da altura. Por quê? Por que eles conseguiram reconstruir a muralha? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem é que tinha dado ânimo para o povo trabalhar? Deus, aquele a quem eles estavam buscando. Eles não se deixaram levar pelas intimidações, eles buscaram a Deus. Isso daí é dica para nós. Qual é a nossa atitude diante das resistências, quando colocamos diante de Deus assim: Senhor, eu preciso fazer as coisas como o Senhor quer que eu faça. Eu preciso reconstruir a minha estrutura espiritual. Eu preciso reconstruir o meu relacionamento com o Senhor. As resistências virão, mas aí eu não posso me deixar intimidar e dizer: Senhor, Deus dos céus e da terra, soberano sobre todas as potências e sobre todos os poderes, me fortaleça. Assim, aí eu vou, como se fosse para nós, eu não vou dizer assim reconstruímos a muralha, eu vou dizer assim reconstruiremos a teocracia da nossa vida cristã, assim reconstruiremos esse empreendimento espiritual. Gente, essa reconstrução é base para o nosso sucesso de vida. Nós somos corpo, alma, espírito. Nós somos aquilo que nós podemos ver uns dos outros. Nós somos alma, ou seja, aquilo que eu não posso ver em você, mas existe dentro de você, que é sentimento, que é pensamento, que é inteligência. Se nós reconstruímos adequadamente a nossa vida espiritual, automaticamente essa porção imaterial, humana, também estará recebendo bônus dessa reconstrução espiritual, a ponto de nós podermos, com segurança, dizer que a vida espiritual comanda a vida emocional, e a vida emocional comanda o corpo. Os pensamentos comandam a nossa vida. Tanto é que Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Se aquilo que eu penso, se as minhas vontades, se as minhas emoções são controladas pelo espiritual restaurado, automaticamente as minhas emoções igualmente ficarão restauradas. As minhas vontades estarão sendo colocadas na proporção certa, na direção certa. Faz sentido isso? Lições que a gente tira dos livros pós-exílicos. O templo foi construído. O segundo templo foi construído, porque o primeiro templo de Salomão, aquela maravilha, segundo a antiguidade, que era uma das maravilhas do mundo, fora destruído por Nabucodonosor. Esse templo
reconstruído, agora no exílio, na volta, não tinha a glória que tinha aquele primeiro, mas era fruto de uma reestruturação, de uma restauração, e Deus estava nisso. Gente, lição para nós hoje: nós precisamos estar atentos à reconstrução da nossa vida espiritual. Sem isso, nossa vida pessoal não terá a abundância que Jesus prometeu, a nossa vida familiar não terá a abundância que Jesus prometeu, porque segundo o próprio Jesus, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João 10:10, lembram disso? A abundância de vida começa com essa reestruturação, a reestruturação do templo, lá, e a reestruturação da nossa vida espiritual cá. Confiança naquele que pode nos fortalecer nas oposições e nas resistências. Por isso é que o apóstolo Paulo, ali em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades, contra os poderes celestiais do mal. Mas tomem o quê? Tomem a armadura de Deus, não é? Quando a gente olha esse texto lá, e ele começa a descrever essas armaduras, quais são essas armaduras, ali em Efésios no capítulo 6, quais são essas armaduras? São espirituais. Quando ele diz ali, a partir do versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. Isso, vida espiritual. Como nós carecemos disso, gente? Nós abrimos mão desses recursos de Deus para reestruturar a nossa vida espiritual. E por isso, muitas vezes, nós somos mal sucedidos nos nossos empreendimentos. Primeiro que nós entendemos mal os nossos próprios empreendimentos, não é? Porque focamos nos nossos próprios empreendimentos antes de focar no nosso empreendimento principal, que é o nosso espírito, é a nossa vida espiritual. Sem isso não vai ter estrutura, porque sem isso nós vamos ficar fragilizados. Aí sim, como o texto ali de Esdras disse, aliás, de Neemias, não é? Uma raposa pode, com um toque da sua pata, destruir tudo aquilo que a gente está construindo de maneira inadequada. Então, assim, gente, restaurando a teocracia na vida cristã. Quando nós olhamos o livro de Neemias, é muito interessante a postura do povo sob liderança de Neemias. É muito interessante isso. Acompanhe comigo aí, versículo 7, eles começaram a reconstruir a muralha, chegou até a meia altura, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Olha só, diante do empreendimento espiritual, quem fica irado são os inimigos do reino, são os inimigos de Deus. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali.
Olha que estratégia. Porém, nós oramos ao nosso Deus de novo. O que eles fizeram? Buscaram aquele que podia dar resistência. Aquele que poderia dar resistência a eles. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Orar e agir. Orar e fazer a nossa parte. Eles podiam simplesmente orar, mas aí eles oraram, mas puseram guarda de dia e de noite. Perceberam? Tem a nossa parte, viu? Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir muralhas. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles, nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Olha só o que Neemias fez. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com suas espadas e com suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos isso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para as muralhas, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía as muralhas. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com as suas mãos, com uma das mãos, olha só, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Gente, que lição para nós! O que eles fizeram? Trabalharam. O que eles fizeram? Oraram, cuidaram da parte espiritual, mas fizeram a sua parte. Dedicação, seriedade. Nós temos uma obra para construir. Nós temos uma estrutura espiritual para construir. Nós não vamos permitir que nenhuma força nos detonem por dentro. Deus está conosco. Um detalhe aqui, gente. Você não faz isso só por você. Isso daqui é um dos textos que marcam a minha vida de maneira muito forte. Versículo 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Gente, a tua luta em relação a você é pelo teu filho. A tua luta, esposo, é por você, mas tendo em vista a sua esposa. A tua luta, esposa, não é só por você, é tendo em vista o seu esposo. Esposo e esposa, a luta não é por vocês, não é para fortalecer vocês só, são pelos seus filhos. Então, tudo aquilo que nós fazemos para reestruturar a nossa vida espiritual, não é só para nós, é para os nossos filhos. Gente, eu tenho certeza que mexe com cada um de nós, porque quem não ama o seu filho, sua filha, quem não ama a sua família, quem não quer o melhor para a sua família, e o melhor para a sua família vai estar na proporção do quanto você busca, do quanto você tem joelhos em terra, do quanto você crê que Jesus é aquele que nos dá abundância de vida. Neemias, 450 anos antes de Cristo, revelação de Deus, nos ensinando a reestruturar a nossa vida espiritual em primeiro lugar.
Eles não começaram a reconstruir as muralhas. Eles começaram pelo lugar certo. Eles começaram a reconstruir a vida religiosa. Primeiro eles cuidaram daquilo que era mais importante. Eu preciso cultuar Deus. Assim mesmo eles ficaram 7 meses antes de reconstruir os alicerces do templo. A base do culto. Eles não reconstruíram as muralhas. As muralhas foram reconstruídas depois, através de Neemias. Eu só quero concluir com um detalhe bastante importante com relação a Neemias, que motivou muito essa reconstrução da muralha, e que tinha a ver com dedicação e foco por parte de Neemias, da mesma maneira como a reestruturação da nossa vida espiritual, a reestruturação da vida espiritual da nossa família, dos nossos filhos, tem a ver com isso que aconteceu, com isso que Neemias tinha. Quando você abre aí Neemias no capítulo 1, convido você a abrir ali. Neemias era um dos copeiros do rei. Neemias estava com a vida feita. Ele tinha um emprego no governo. Ele já estava com a vida feita. Ele não precisava se preocupar com mais nada. Olha só, palavras de Neemias, filho de Acalias, no 5º mês, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, ou seja, ele estava lá, no seu trabalho, estava ali no Império Persa, servindo ao imperador. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi, olha só a palavra de Neemias, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei dentre os povos, mas se vocês converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu os escolhi para fazer habitar no meu nome. A oração de Neemias esta. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que ele fez? Ele pediu a conta. Ele fez exatamente isso. Os irmãos vão ler depois, no capítulo 2, ele pediu as contas. Ele pediu as contas e foi comandar em Jerusalém a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Foi lá, conversou com o rei Artaxerxes,
O rei Artaxerxes perguntou para ele: você está triste, cara? O que está acontecendo com você? Aí ele respondeu assim: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Só faltou, né? Ser mais explícito, né? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. E aí a gente começa a perceber o quanto o rei, quanto Artaxerxes foi benéfico, entregou, além de permitir que ele fosse, ainda entregou bens, entregou recursos, para que ele pudesse iniciar a construção ali em Jerusalém. O que nos falta, muitas vezes, é essa atitude de abrir mão de nós mesmos, em prol de uma reestruturação muito maior. O que nos falta é perceber que existe uma obra muito mais importante a executar do que as nossas próprias obras. O que a gente precisa entender é que se existe uma coisa de importante na nossa vida, é buscar o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, na convicção de tudo o que nós precisamos nos será acrescentado, não nos faltando nada. Ah, como nos falta isso. Como nos falta isso. Essa percepção de que existe uma coisa mais importante. Existe uma coisa mais importante para fazer. E se existe uma coisa mais importante a fazer, essa coisa é restaurar o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós temos muito mais condições de tomar uma atitude dessa, porque explicitamente nós sabemos que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, morreu na cruz para nos reconciliar. Ou seja, nós não fomos comprados com prata e ouro, nós fomos comprados com o próprio sangue do próprio Deus na forma humana. Essa dimensão, Neemias não tinha. Neemias não tinha, mas nós temos. Ou seja, a nossa consciência hoje, ela é muito mais aguçada para entender o que precisamos fazer. Hoje nós temos muito mais elementos para decidir em favor de uma reconstrução na nossa vida espiritual, da reconstrução do que eu chamo aqui de teocracia. Teocracia é governo de Deus. Deixa Deus assumir o cockpit da nossa vida. Nós não abrimos mão de nós estarmos no cockpit da nossa vida. Nós não abrimos mão de estarmos com as nossas mãos colocadas no timão do navio. A gente precisa deixar Deus fazer isso. Governo de Deus é governo de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Restaurando a teocracia na vida cristã, à luz do que nós pudemos aprender aí, de maneira muito rápida. Talvez não, eu espero que isso te estimule a olhar com bastante atenção esses livros pós-exílicos, Esdras, Neemias e Esther. A gente vai falar um pouquinho de Esther no próximo domingo, que é um dos livros exílicos, mas com uma característica um pouquinho diferente, enfatizando a soberania de Deus. Mas que o Senhor nos ajude a tomar as decisões que nós precisamos tomar em prol da nossa vida espiritual. Essa é a estrutura que precisa ser cuidada. Essa é a infraestrutura da nossa vida que precisa ser trabalhada de maneira prioritária. E eu diria, em letras garrafais, com negrito, com o máximo número de tamanho de letra, com urgência. Feche os seus olhos, vamos orar.
mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque pudemos gastar esse tempo para refletir um pouquinho nessa reconstrução que foi a tônica dos livros de Esdras e de Neemias. Esdras reconstruindo a vida religiosa, a vida espiritual. Neemias reconstruindo a segurança da nação através das muralhas. Pai, revelação tua. Estes livros não foram escritos para que nós conheçamos a história de Israel no seu retorno. Estes livros foram escritos para que percebamos a tua revelação acerca do que o Senhor quer para nós hoje, reconstruindo a nossa vida espiritual. Nós temos muito mais elementos para tomar decisões rápidas e drásticas, porque nós temos a convicção de que o próprio Jesus abriu mão de si mesmo para que cada um de nós pudéssemos estar religados com o Senhor. Te peço, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, que como igreja possamos perceber isto de maneira urgente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.